Olá, gente. O Papo e Prosa de hoje está aqui no auditório da Escola de Música da UFRN. O programa Papo e Prosa está de volta, hoje trazendo o maestro e professor da UFRN, André Muniz. É com ele o nosso papo de hoje. O pernambucano André Luiz Muniz Oliveira é doutor em música pela Universidade de Montreal, no Canadá, na área de regência de orquestra. O maestro já desenvolveu performances à frente de vários grupos musicais, como as orquestras sinfônicas da Paraíba, Sergipe e Mato Grosso. Professor titular da UFRN, André Muniz dirigiu o madrigal da instituição, com o qual ganhou alguns prêmios como de melhor coral, concedido pela Fundação Nacional de Cultura do Brasil. Em 2015, sob o comando dele, a orquestra foi a primeira do tipo no Brasil a tocar na Europa. Em 2018, se apresentou para o Papa Francisco no Vaticano. Recentemente, a Orquestra Sinfônica passou a ser Filarmônica UFRN. Como vai, professor? Tudo bem? Vânia, é um prazer imenso lhe reencontrar. É bom demais mesmo Nossa conversar. História tão bonita aqui na UFRN, Isso, né? Somos Sempre um prazer estar com companheiros de você. UFRN também. Bom, mas então vamos ao trabalho. Vamos. Você é pernambucano, né? Essa foi uma grata surpresa para nós aqui. Você é pernambucano. E terra do frevo, do maracatu, né? Você acredita que a música está no seu DNA? Olha, eu acredito em educação, porque o meu primeiro contato com a música, eu sou filho de um médico, um cirurgião, em uma técnica de enfermagem, os dois com ouvidos muito bons, né, com bom gosto para música, mas onde eu senti o primeiro calafrio, a primeira vontade, foi escutando a banda do colégio que eu estudava lá em Olinda, né, não no Recife, em Olinda, Colégio São Bento. E os beneditinos, essa instituição católica, essa ordem católica, ela é a guardiã do canto gregoriano. Então os beneditinos, desde todo sempre, são muito próximos e amantes da música. E dentro do colégio nós tínhamos alguns diferenciais. Nós tínhamos uma banda marcial que foi premiada nacionalmente. Tínhamos a obrigação da primeira à oitava série, quando ninguém falava nisso daí, nós tínhamos música em todos os anos. E também tínhamos um coro. Então, na segunda série, eu fiquei encantado de ver a banda de música ensaiando. Eles ensaiavam na quadra, né? Toda vez que dava um intervalo, eu corria para assistir aquilo dali. Então, meu encantamento, eu creio que veio muito mais da educação, da aproximação, do que do DNA. Agora, você falou bem, eu toquei em maracatu de baque virado, na década de 80, né? E essa coisa também é muito importante na formação do músico. E a sua família incentivou isso? Com certeza. Como eu digo, foi natural porque aquilo dali estava inserido no próprio ambiente da escola. Não é? Ainda mais para mim, filho único, parte de mãe, né, muito tempo sozinho dentro de casa, então as pessoas viam naquilo ali uma oportunidade de sociabilização, viam naquilo ali uma oportunidade de eu estar crescendo e congraçando com outras pessoas da minha idade, viajando. Sim, eu posso dizer que nunca houve nenhuma resistência a isso. Então, daí para você pular para a carreira, buscar a carreira de músico, foi um pulo? Foi uma naturalidade, porque você vê, eu estudei toda a minha vida, né, nesse colégio. Quando, em 1980, eu começo a tocar na banda. Eu estava na 7ª série, que a gente chamava de 7ª série na nossa época, né? No ano seguinte, eu comecei a cantar no coro da instituição e dentro do próprio colégio existia um pequeno conservatório, né, o Centro de Educação Musical de Olinda, o CEMO, que esse sim era aberto para a comunidade, né? Então,
quando eu comecei a estudar teoria, quando eu comecei a estudar um pouco de piano, não é? Aquilo dali foi se tornando tão forte que foi um caminho natural ao chegar no momento de fazer vestibular, de eu dizer eu quero fazer música. Também fiz o vestibular para engenharia elétrica, passei. Nada a ver. Passei, mas só foi mesmo para dizer, bom, eu fiz qualquer coisa que não foi música. Mas o barato mesmo era a música, sempre, né? Sempre, Isso. sempre, sempre. Então, André, baseado nisso que você me falou, que você ficou encantado por ver essa banda lá no seu colégio tocando e tal, eu quero lhe perguntar o seguinte, nós fizemos aqui uma matéria com crianças que estudam música e eu queria saber se você entende que isso é fundamental. Por exemplo, o contato com a música logo no começo é fundamental para que esse gosto seja desenvolvido. Olha, Vânia, você usou a palavra certa, fundamental, não é? Eu, pessoalmente, acho que pouco importa se a gente vai formar profissionais de música, mas a gente está precisando, a gente está num mundo tão confuso, Vânia, que todo mundo se preocupa com a educação matemática, as pessoas se preocupam com a educação de línguas, não é? Mas a educação sensível, a educação estética, é uma coisa que a gente tem que ter, não é? Sensibilizar pessoas, eu acho que é o grande mote, que é o grande desafio e, por que não dizer, o grande prazer, não é? Quando a gente aproxima a nossa orquestra, por exemplo, a Filarmônica, não é? De alunos, não é? Porque aquilo dali, de determinada forma, vai fazer com que a pessoa pense além das disciplinas de história, português, são essenciais, não é? Mas a música, as artes, o teatro, isso daí também é. Porque a gente tem que botar esse homem, não é? Para sensibilizar e ser sensibilizado. Sentir, né? Sentir. Isso. Então, eu vou aproveitar o seu mote e vamos ver agora a matéria que mostra as crianças que estão estudando música. Okay? Vamos conferir. A música é a arte que nos leva a outras dimensões. A verdade é que somos conquistados de corpo e alma pelo som. Uma paixão que pode se manifestar desde a infância. Esses meninos mandando ver na percussão têm de 2 a 3 anos de idade. Pouco tempo de vida para aprender a tocar? Nada disso. O contato do Carlinhos, do Gabriel e do Isaac com os instrumentos vem contribuindo e muito para o desenvolvimento deles. Eles trabalham a parte motora, eles trabalham esperar o tempo da vez deles, né? Eles trabalham a parte cognitiva. A gente vê assim realmente que a musicalização na vida deles tem uma melhora gigante em tudo que envolve a vida deles. Desde 1 ano que ele gostava de ficar batendo nas coisas, em tambor, nas panelas, nos brinquedos. E assim, ele está bem amando. Quando é no dia da aula de música, ele fica louco para vir. Trabalhar mesmo essa questão do ritmo, trabalhar o cognitivo da criança, para a pré-alfabetização é ótimo, desenvolve bastante também a questão linguística, né? Isaac passou a conversar bem mais depois que começou a musicalização e ele ama. Os benefícios da inserção da criançada logo cedo no meio musical são inúmeros e vão além da coordenação para tocar os instrumentos. A gente percebe claramente no desenvolvimento das aulas a coordenação motora, a socialização da criança, passa também pela disciplina. A música, a criança tem que esperar o momento certo, esperar a vez do coleguinha, então isso ajuda também na disciplina. A confiança da criança, porque a gente prepara todos os nossos alunos para um recital que ocorre ao final de cada semestre. E aí é para enfrentar um público. Seja na bateria ou em outros instrumentos, é nítida a felicidade da meninada ao entrar em contato com esse mundo de fantasia e muita criatividade. Por que você gosta tanto da aula aqui de música? É porque eu gosto de tocar bateria. Qual a música que você gosta de tocar? Seu Valença. Ao seu Valença. Por que você gosta de vir para cá, hein, Gabriel? Porque eu gosto de tocar piano. Por que você prefere o piano? Porque ele canta bem devagarzinho. Gosta de tocar que instrumento? Bateria. Por que a bateria?
Pote. De forma intuitiva e lúdica, a música amplia a percepção da criançada para fundamentos como o ritmo, a melodia e a harmonia. Por isso, cada vez mais os pais vêm matriculando os filhos em escolas do segmento. A metodologia Kids ajuda no desenvolvimento da garotada. A gente, através de brincadeiras e de uma forma lúdica, a gente vai passando a teoria musical, o raciocínio matemático e a musicalização através de notas musicais, do início da leitura de partitura. Isso através de brincadeiras e de uma forma que a criança se sente à vontade e respeitando o tempo de cada aluno, de uma maneira que ele tenha aqui na escola de música a melhor hora do seu dia, uma hora também de diversão, de entretenimento. Se os meninos de 2 anos podem fazer bonito, imagina então os mais crescidinhos. O Pedro Henrique começou a tocar bateria aos 6 anos e hoje, aos 9, parece um profissional. Comecei há 3 anos na música. E por que é tão bom pra você? Porque a gente se expressa, a gente tira tudo aqui na bateria e dá um show. Ajudou teu desempenho na escola também? Ajudou, sim, ajudou. Por quê? Porque eu fui melhorando nas notas também, sempre fui um bom aluno e comecei a me expressar mais, essas coisas. Perdeu a timidez? Um pouco. E pretende ser músico profissional? Pretendo, sim. Gosta de tocar que estilo? Muito rock. Eita, rock and roll na veia. Um rock and roll na veia. A gente acaba juntando com o dom que cada um tem, com a musicalidade de cada um, e a gente vai conseguindo encaixar esse instrumento maravilhoso que eles vão praticando no dia a dia e vão se sentindo mais cada vez natural, né? Tocando mais à vontade. O mundo da música é democrático. Permite também a inclusão de crianças com necessidades especiais. O Davi, de 10 aninhos, tem síndrome de Down. Há alguns meses foi matriculado na escola de música e hoje toca muito bem o ukelele. É um dom, né? Que a gente tem um dom que Deus dá a gente e Ele dá esse dom a ele, de gostar de música. Ele sempre gostou de música. Na igreja mesmo, ele já tocava na bateria e não queria sair mais da bateria. Ganhou um violão depois, começou a tocar esse violão sozinho. Eles pegam o violão e começam a cantar. Todos os dias ele toca violão. Todos os dias ele vai lá, louva a Deus e é uma bênção na minha vida, né? Deus me deu ele especial para quem é especial realmente, né? O paizão não esconde o orgulho do filho. Um amor que ganha ainda mais cor com as notas musicais. Ele vai se sentir à vontade, né? Interessante, né, gente? Pois é, eu quero perguntar agora ao maestro qual é a importância dessas crianças, por exemplo, já tocando um instrumento, independente de qual instrumento seja. Então, o que é que você acha aí? Que isso aí vai dar um gosto pela música? Não importa se ele vai seguir com aquele instrumento ou qual é a importância? A gente traz Caetano Veloso, né? Como é bom poder tocar um instrumento, né, Vânia? É mesmo. Veja, você está certíssimo. Eu acho que a função nossa, se a pessoa quiser seguir o caminho que eu segui, ótimo. Mas se ela quiser fazer engenharia, jornalismo, matemática, ser aviador, ser soldado, pouco importa, não é? A música, ela vai ter sempre um espaço na consolidação do que é essa pessoa, do que vai ser esse ser humano, não é? Coincidentemente, hoje eu estava conversando com a minha esposa, ela é cardiologista, não é? E dentro da área dela, ela é uma especialista em arritmia. Arritmia, ela está dizendo ritmo, Isso. não é? Aí eu digo, eu não sei, vocês, para desenvolver o que vocês desenvolvem e na base da ausculta, identificar que a pessoa está com uma arritmia cardíaca, você tem que ter um treinamento mínimo de música, porque você tem que sentir o que é regular e o que saiu daquela regularidade. Então você veja, um menino como esse tocando bateria aos 8, 9 anos, ele vai muito naturalmente, não é, entender o que é um ritmo, um pulso estabelecido, como a gente diz em música. Não é? Então isso daí vai ser uma coisa que vai ser muito útil para a formação dela, qualquer que seja. A gente pode dizer que a questão de estudo concentrado,
não é? É uma coisa que os músicos naturalmente sempre trazem, não é? Porque quantas vezes a gente está aqui no ambiente da escola de música, você está estudando bateria em um canto, do outro lado tem uma pessoa estudando violino, não é? E você tem que estar focado no seu sonho. Então essa capacidade de concentração, não é? De atenção focada é uma coisa que a música também dá, não é? Mas a gente pode falar de outras coisas, não é? Existem 1000 pesquisas que mostram que uma pessoa que tem uma versatilidade em instrumento é uma pessoa que naturalmente se torna mais habilitada a aprender uma segunda língua, não é? Então isso tudo entra nas virtudes que nós podemos desenvolver a partir do ensino da música. Então, quanto mais cedo isso começar, quanto mais naturalizado isso for, mais a gente vai estar contribuindo para o progresso. A gente ainda pode dizer outras coisas, trabalha em equipe, né? É muito raro você ver um músico que ele sobe num palco sozinho. Desde de ter idade, você sempre vai fazer um duo ali de piano e violino. Isso é desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe também. Uma coisa tão importante nos dias de hoje, que ninguém conhece, ninguém tem o domínio de todo o conhecimento, que ele é tão amplo, tão diversificado. Então eu sou realmente um árduo defensor que a gente tem que universalizar a educação musical, a educação artística, a educação sensível. Agora vou aproveitar, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Muitas ONGs, por exemplo, usam a música como forma de salvar meninos, né, da marginalidade ou coisas parecidas. Como você vê essa atitude? Você acha que por esse caminho é um viés melhor que tem? Eu não tenho dúvida disso, eu posso te dar exemplos, não é? Aqui na nossa escola, os instrumentistas de sopro, não é? Eles são oriundos do interior do estado. Começaram a tocar nas filarmônicas, nas bandas de música desses interiores. Uma nossa é um caso bem típico. Alunos oriundos da banda de Cruzeta. Você conhece Cruzeta? Conheço. Não, Cruzeta não conheço a banda de Cruzeta. Pois é, eu conheço Cruzeta, né, em loco, já estive várias vezes lá, não é? E é um município de 8.000 habitantes. Da última vez que eu peguei qualquer pesquisa de índice de desenvolvimento humano, era o 157º. Ou seja, é um dos municípios que mais problemas sociais tem. Aí quando a gente observa, hoje, que eu me lembre, não é? Oriundos daquela banda que vieram estudar aqui, nós temos um aluno que está terminando o doutorado na mesma instituição que eu fiz o meu, na Universidade de Montreal. Temos um outro trombonista, não é? Que está terminando o doutorado com bolsa da CAPES na Universidade de Aveiro. Não é? Temos hoje um professor aqui da casa, quadro permanente, não é? Que fez o seu mestrado nos Estados Unidos com bolsa concedida pela instituição, a Indiana University. Então, quando a gente olha o que seria a possibilidade desses meninos, se eles não estivessem dentro daquele trabalho, que é uma organização, se é uma ONG, como você está falando, a banda terminou solidificando nesse sentido, muito provavelmente essas pessoas não teriam tido acesso de chegar tão longe. Então, a música, ela pode ter uma ação transformadora, inclusive do ponto de vista socioeconômico. Claro. Isso é uma luz, né? Mas nós sabemos ali nas favelas do Rio de Janeiro também várias instituições que fazem trabalhos belíssimos. Inclusive, eu soube que na favela do Alemão tem um trabalho de um grupo que foi até a Alemanha cantar para um público alemão. É uma coisa encantadora, a pessoa fica muito sensibilizada sabendo que existem essas possibilidades. Exato, e aí você imagina o impacto de uma pessoa dessa, né, que talvez nunca tenha pensado em sair daquele mundo controverso, com tantos problemas sociais ao seu redor, e de repente ela se vê indo fazer uma função dessa na Alemanha. Uma experiência dessa, eu tenho certeza, é para o resto da vida. Essas pessoas, elas quando de lá voltam, elas voltam transformadas, não é? Para melhor. E é isso que a gente quer e que a gente precisa. Pois é, gente. Música como transformação. Isso é para se acreditar mesmo. Bom, André, agora vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Como é que foi essa historinha? Me conta aí. Você se formou aonde? Eu sou graduado pela Federal de Pernambuco, não é? No ano de 1988,
Lá Aí se vai vão- a idade, né? Mas eu terminei bem novinho. Em seguida, no ano de 1990, eu venho aqui para o Rio Grande do Norte, não é? E em 1994 eu recebo a oportunidade de estudar nos conservatórios mais tradicionais da Europa, o Conservatório de Genebra. Ai, que maravilha. Foi estudar regência coral, né, com uma lenda viva, né, hoje já com 94 anos, mas ainda tem atuado um pouco, o Michel Corbeau. Passei um ano lá no ciclo de autoestudos do Conservatório de Genebra, faço o mestrado, concluo o mestrado em 2002 na Unicamp, né, também na área de regência, e em 2005 eu embarco com uma bolsa da CAPES para fazer o meu doutorado na Universidade de Montreal, no Canadá. Né? Então, basicamente, essa é a minha formação. É óbvio que em música, a gente, ao lado dessa formação regular, a gente muitas vezes fala também de cursos e de masterclasses. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas como Isaac Arabichevski, que vivo, é o regente mais longevo e que passou por todas as grandes orquestras do mundo. Tive a oportunidade de estudar com uma das pessoas mais cultas, né, que eu conheci, que era o Henrique Gregori, né, um professor que fundou a Orquestra Armorial dentro do Conservatório de Pernambuco, junto com o Cursi de Almeida, uma coisa tão importante para a história da música aqui do Rio Grande do Norte. Josefina Guiar, uma grande pianista, Dolores Portela, que foi nossa professora aqui. A primeira aula que eu tive dentro da graduação, essa potiguar, né, foi minha primeira professora, a esposa do maestro Oswaldo D'Amore. Né? Então, essa formação e essas pessoas foram muito importantes, né, para a minha vida também. E você se sente mais regente ou mais musicista? Como é que você se sente mais? Olha, hoje eu me sinto realmente... quando as pessoas perguntam, quando você diz faz música, a primeira pergunta que todo mundo faz, você toca o quê? Aí eu brinco que eu digo campainha, né? Porque o que está acontecendo, a vida da regência e os trabalhos que nós temos desenvolvido, seja com a Filarmônica hoje, seja na época que eu regia o Madrigal, o nosso coral aqui na UFRN, seja quando eu atuo como regente convidado de outras orquestras, né? Exige tanto esforço de preparação, né, que eu não posso dizer hoje que tenho performance no instrumento. Então, a minha vida está toda concentrada de fazer a regência, né, a minha atuação dentro da música. Você já regeu várias orquestras pelo país e fora do país. Como é que você veio parar em Natal? Conta aí pra gente. Foi um encantamento, né, com essa palavrinha que eu estou usando tanto hoje. Né? Em 1989, eu aqui estive visitando um amigo meu, que tinha sido transferido para cá. E quando eu cheguei em Ponta Negra, né, que olhei o pôr do sol ali, bem pertinho do Morro do Careca, e naquela época a gente via a Roberto Freire fluindo com uma tranquilidade, eu adoro, amo de paixão o Recife, mas não suporto o trânsito de lá, né? Eu digo, é aqui que eu quero morar, porque aqui eu vou ter paz, né? E eu já via que existia uma vontade muito grande de fazer música, mas estava precisando de mais gente para se juntar a esse time. Eu digo, eu posso contribuir e eu ainda vou ter qualidade de vida. Então foi um sonho realizado. Deu certo, né? E aí você já veio direto para a UFRN, é isso? Não, Fez o meu concurso pra cá? primeiro concurso foi na Fundação José Augusto, né? Aí no ano de 1990, tomei posse no dia 1º de maio de 1990, né? Fiquei lá no quadro deles até o ano 2002. A Escola Técnica foi o meu segundo concurso, né? A Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, hoje IFRN, né? Mas eu carinhosamente até hoje chamo de Escola Técnica, porque é uma recordação muito bonita que eu tenho. Eu fiz um concurso em 1991 para assumir o coral Lourdes Guilherme, né? E nessa época eu já regi o madrigal aqui da UFRN, mas não era do quadro. A gente tinha tido, infelizmente, o falecimento de Padre Jaime Diniz, né? Um grande musicólogo que dirigia o grupo. O grupo estava órfão,
E aí a professora Atenilde Cunha, junto com a professora Maria Eugênia, me convidaram, procuraram saber se eu teria disposição de levar à frente um legado que começou com o padre Pedro Ferreira, passou para o padre Jaime. Eu disse que sim, né? E aí começou a minha história, né? Em 1993 eu chego definitivamente para a UFRN. E aí assumiu o Madrigal. Eu já tinha assumido aí, antes, sim, né? Agora, mas aí oficialmente. Né? Como é que foi essa trajetória do Madrigal? O Madrigal recebeu vários prêmios, não é isso? Isso. O Madrigal, quando o grupo fez 40 anos, eu já estava dentro do doutorado no Canadá e eu voltei especialmente para fazer um concerto com eles, né? E aí uma ex-aluna sua, uma jornalista chamada Raquel Souza, ela cantava no grupo, ela resolveu fazer um documentário. Esse documentário foi premiado, né? E ela entrevistou as pessoas que tiveram uma importância na história do grupo, na consolidação. E uma coisa que até hoje eu me lembro de ter dito é o seguinte: eu assumi o Madrigal com 23 anos de idade, não é? Então era um menino, não é? Com conhecimento técnico e com uma vontade excessiva de fazer as coisas, não é? Muita energia, não é? Mas poucos freios. Então eu sempre digo que o Madrigal é a parte mais importante da minha formação enquanto diretor artístico, não é? Porque reger é fácil. Agora você pensar uma temporada, pensar o que é que você vai fazer para impactar na vida de jovens, não é? O que é que você pode fazer daquele começo do jovem e levar até um momento de profissionalização. Quem me deu essa calma, quem me deu essa visão mais ampla do que é ser um diretor de um grupo musical foi o Madrigal, né? Então ali foi a minha grande escola, foi o meu grande laboratório. Eu entrei um menino de 23 anos de idade e me tornei, eu posso dizer que me levou a ser o que eu sou hoje. Ali amadureceu mais. Né? Exatamente. Aí depois você assumiu a orquestra. Isso, eu ainda estava regendo o Madrigal. Você estava sempre nas duas coisas ao mesmo tempo. Isso, eu já estava regendo isso. O que aconteceu? A gente começa a escola de música, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 23 alunos e nós não tínhamos professores de todos os instrumentos. O corpo de professores, não é, cresce, a gente começa a atingir mais instrumentos, mas, ora, o que é que faz uma pessoa que estuda, por exemplo, o violoncelo? Ela tem que tocar numa orquestra, não é? E aí a gente não tinha um grupo consolidado e eu comecei a juntar pessoas, não é? Em princípio, como uma forma de dar uma formação importante também para o cantor de coro, que é juntar coro e orquestra. Em princípio, foi essa ideia, de fazer pequenos grupos para acompanhar o Madrigal, né? Depois disso daí, a gente viu que sim, já estava na hora a gente já tinha um número de alunos, né, que nos permitia ir à frente, né, e formar uma orquestra como um laboratório, como uma instituição nela mesma, não era só para dar apoio ao Madrigal. Aí a gente começa com a orquestra. Bom, gente, eu vou ter que dar uma paradinha aqui, todo mundo vai ficar com gostinho para querer saber depois, não é isso, André? Vamos lá. Aí daqui a pouquinho a gente volta, tá? Um minuto só. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a rede legislativa de TV digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a rede legislativa de TV digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook que tenham recursos para receber o sinal da TV digital.
Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Colocar o lixo no lugar certo não é só uma questão de hábito, é também uma questão de educação. Jogue limpo com a sua cidade. Colocando o lixo no lugar adequado, a cidade fica mais bonita e todos ganham. O meio ambiente, a sua saúde e a qualidade de vida de todos. Povo limpo é povo educado. Jogue limpo. Jogue o lixo no lugar certo. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo, a sua casa. Bom, gente, estamos de volta com o programa Papo e Prosa, hoje entrevistando o maestro André Muniz. Bom, André, nós estávamos falando sobre você à frente do Madrigal e depois já começando a reger a Orquestra Sinfônica da UFRN. Então você vai contar para a gente como é que começou essa história aí da Orquestra Sinfônica. Bom, a primeira ideia, sempre quando você está numa escola de música, você tem que botar músicos para atuar coletivamente. É muito raro alguém se formar numa situação de solista que a permita não ter que atuar dividindo espaço com outros músicos. A gente já tinha essa ação dentro do Madrigal, na formação dos cantores, e depois disso daí a gente entra, não é, com a questão da formação dos instrumentistas. Então, no ano de 1998, não é, a gente fez a primeira experiência dessa junção. Não é? Isso daí foi acontecendo de forma extemporânea, né? Era um acontecimento anual ou de cada 2 anos, mas no ano de 2009, especificamente, é quando a gente dá a partida, né, desse projeto, aí sim, cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão da Orquestra Sinfônica da UFRN. E aí foi para valer. Foram cerca de 90 concertos em vários estados brasileiros? Exatamente. Nós já passamos hoje, né, que eu me recordo, Rio Grande do Norte, né, por inúmeras cidades, Paraíba, Recife, Alagoas, São Paulo, Ceará. Todos esses locais a gente tem uma atuação já consolidada. Em alguns casos, como o caso de Pernambuco, o caso da Paraíba, né, e do Ceará, mais de uma passagem durante esses 10 anos. E o repertório, André? Olha, ótima pergunta. Né? Assim, a gente tenta fazer o trabalho mais eclético possível. Eu sempre advogo, Vânia, que a gente tem que gostar de música. Né? Pouco importa se é música clássica, se é essa chamada música clássica erudita, ou se é música popular. Não é? A gente termina aqui dentro da orquestra tentando dar, digamos, uma dieta o mais ampla possível desses músicos. Nós tivemos durante 4 anos um projeto campeão, desenvolvido em parceria com o SESC. Né? Na realidade o projeto tem até esse nome, Parcerias Sinfônicas. E todo ano a gente elegia um artista para fazer um trabalho em cima daquele dali. Então, no primeiro foi clássicos da MPB, no segundo a gente estava comemorando o centenário do Luiz Gonzaga, então a gente fez o Rei do Baião. Não é? No ano seguinte a gente foi em cima do centenário de Vinícius de Moraes. Não é? E depois a gente fez um espetáculo muito bonito chamado Alpendre, que pegava o cancioneiro do Rio Grande do Norte. Não é? Então era uma oportunidade linda, porque a gente estava trabalhando com um cantor na frente da orquestra, fazendo um tipo de música que mais se assemelhava à música popular, mas que era um trabalho riquíssimo, com cuidado de palco, de luz. Mas também é muito importante quando a gente faz uma ação em cima de Mozart, Beethoven,
porque isso daí também é cultura universal, isso daí também é uma coisa que toca o coração e que, como infelizmente a gente já não vê tocando tanto em rádio, etc. tal, a gente tem que pegar esse patrimônio universal e levar mundo afora, né? Seja quem for, Vila Lobos, né? Danilo Guanais, né? Quer dizer, todos esses compositores, sejam eles internacionais, grandes, né? os grandes, sejam exatamente, populares. a gente tem que botar as pessoas, né, para escutar, porque ninguém gosta do que não conhece. Então, você acredita que isso aproxima mais o público da música? Não tenho dúvida, né? Assim, dessas mais 90 prestações que nós já vamos fazendo, a gente consegue fazer uma contabilidade de mais de 100 mil pessoas que nós já atingimos. Quer dizer, é um número significativo, né? E quando a gente, nesse mundo de redes sociais, os depoimentos, né? A acolhida calorosa que nós recebemos, né, do público é uma coisa que muito nos toca, muito nos emociona. É sinal que cada gota de suor, cada dia de ensaio penoso que nós tivemos aqui, valeu absolutamente a pena. Então, por falar nisso, né, vocês são vitoriosos. Em 2015, por exemplo, vocês fizeram, que eu saiba, vocês fizeram a primeira turnê para a Alemanha. Conta aí pra gente como é que foi isso. Pois é, um projeto grande que nós temos desenvolvido aqui na Escola de Música. Tom Jobim dizia que o melhor caminho para um músico na formação dele era o aeroporto Galeão, a saída do Brasil. Eu acho que hoje já está um pouco diferente, né? Em um determinado momento, eu mesmo fui egresso disso daí quando eu disse que estudei na Suíça, a gente tinha como uma coisa obrigatória ter que sair do país, né? O tempo passou e hoje a gente vê que muitas vezes nós temos recebido aqui na Escola de Música alunos da Argentina, da Venezuela, da Alemanha, da Finlândia, né? Dos Estados Unidos. Quer dizer, se tornou permeável. A gente tem que mandar a gente para fora, porque... Mas vocês têm chilenos aqui também, isso? Chilenos, não é? Agora eu estou com 2 orientandos venezuelanos, não é? Já tive uma orientanda americana. Isso mostra que a coisa está mais permeável. Mas, enfim, foi uma coisa muito importante para a vida dos músicos e dentro do projeto de internacionalização que a Escola de Música tenta levar à frente, nós tínhamos um convênio com a Universidade de Karlsruhe, né? E isso daí fez com que a gente, ao longo de 5 anos, que nomeássemos 7 alunos nossos para lá, recebêssemos 10 deles para fazer um estágio aqui de pelo menos um semestre, né? E nesse interim, a orquestra deles esteve no Brasil em 2013, né? E nós fizemos 4 concertos conjuntos, né? E em 2015 chegou a nossa vez de visitarmos, né? Então foi a primeira orquestra universitária brasileira a desenvolver uma atividade de concertos dentro da Europa. Isso é uma coisa que fica no currículo da gente para o resto da vida. E muito impactante. Como é que eles receberam? Muitíssimamente bem, não é? Eu tenho uma matéria do jornal, porque a gente, dentro dos concertos que nós desenvolvemos lá, um deles eu coloquei só compositores brasileiros, né? E eu me lembro bem de quando nós estávamos voltando, saiu uma matéria no principal jornal deles, né? E, bom, os professores ficaram muito impressionados que era uma matéria crítica, era uma crítica de concerto, né? Grande, né? E que ela era toda positiva, né? Então, inclusive falando da vivacidade da orquestra e da rítmica, né? Da obra Museu da Inconfidência, né? Do Guerra Peixe. Então, uma peça realmente que exige muito e que foi muito impactante para eles, né? Então, a matéria discorre muito claramente. Na Alemanha, né? Na terra dos grandes compositores. Especificamente, Karlsruhe é o lugar onde Brahms tinha uma residência, né? Na realidade, a cidade vizinha, Baden-Baden, ele tinha um apartamento em Karlsruhe. Muita coisa das coisas que ele escreveu foi escrita nesta cidade. O piano dele está dentro da universidade, né? Assim, então, aí você chega e vê um negócio desse, você pega um aluno nosso e bota em contato com um instrumento que 100 e tantos anos antes tinha sido usado por um dos principais compositores da música alemã, um dos 3 Bs, né, que a gente sempre fala, Bach, Beethoven, Brahms, né? É uma coisa que, de novo, é impactante na vida. Foi muito bonito esse momento para os nossos alunos. Nossa, puro incentivo, né, André?
com certeza. E tem mais, agora eu quero saber como é que foi a façanha de vocês irem lá no Papa. O ano passado vocês foram fazer um concerto lá no Vaticano. Como é que vocês conseguiram recursos? Como é que vocês conseguiram chegar até lá? Vânia, com certeza isso daí foi a coisa mais desafiadora, né? Porque lembrando, 2018, um momento de crise econômica, não é? Surge essa proposição feita pelo cônego Zé Mário, que é o nosso pároco aqui na universidade, depois de um concerto que eu tinha feito no dia 8 de dezembro de 2017. Nós fizemos ali uma missa nordestina de um compositor chamado Cláudio Pereira, pernambucano, mas que foi professor aqui na nossa escola logo que ela começou. E aí, Padre Zé Mário disse, olha, esse é o tipo de música que mistura o universal, né, com o local, e é tudo que esse papado quer, né? Respeito às diferenças, né? Então seria muito bonito vocês lá se apresentando. A reitora, na época a professora Ângela, estava do lado dele, eu digo, olha, se a Magnífica aí, né, disser que é pra gente ir, a gente vai amanhã. E ali ela deu carta branca, né, para que a gente levasse o projeto à frente, e só chegava notícia de corte, mas ao mesmo tempo era um ano muito bonito e que a universidade queria levar aquilo dali muito à frente, não é? Porque eram os 60 anos da nossa instituição, não é? De fundação da UFRN. Então, a gente foi tentando toda sorte de convênios, de buscar instituições. Em um determinado momento, eu tive uma ideia de ver se a gente conseguia uma parceria com a Aeronáutica Brasileira. Ela teve em reunião com o brigadeiro-geral, que equivale ao ministro da Aeronáutica. Se tentou todo tipo de parceria e nada chegava a fim, nada chegava a termo, até que em um determinado momento ela me chama e disse, vocês vão, que é um ano muito diferencial na vida dessa instituição, e virou para mim, porque essa missão foi ainda mais complicada, que não era só a orquestra, era a orquestra e o madrigal, não é? Virou para mim o professor Erickson, que dirigiu o Madrigal à época, disse, eu quero segunda-feira um projeto com o menor grupo possível de se manter a atuação, não é? Aí já vem um outro problema, porque a gente tem a orquestra com 50, eu terminei levando 24, quer dizer, era menos 50%. O Madrigal ainda teve um corte ainda mais severo, não é? Mas finalmente a gente conseguiu botar 50 pessoas dentro do avião, né? E assim, foi realmente muito tocante, né? Porque tudo muito estressante, um protocolo de segurança, nós estávamos, né, muito próximos do Papa Francisco, a gente teve que acordar de madrugada para passar por todo aquele protocolo de segurança, e a gente nunca sabia qual era a história toda, né? Quando a gente chega lá, a gente viu que éramos nós que daríamos sustentação a essa chamada audiência geral, que é o momento máximo dentro do Vaticano, onde o Papa faz a sua catequese, não é, semanal, uma coisa irradiada para todos os países, televisionada também, com presença de arcebispos, feita em todas as línguas. A gente escutou a homilia dele em francês, em alemão, em português, né, em coreano, né, uma coisa que você via pessoas do mundo todo. Dai membri dell'Orchestra Sinfonica e Coro dell'Università Federale del Rio Grande do Norte. Foi um momento único, né? Ainda mais quando a gente termina o último momento que a gente se apresenta, aí uma pessoa que faz parte cerimonial lá, os chamados gentis homens do Santo Papa, me puxa pelo braço, o Papa vai vir falar com o senhor. Aí ali as pernas deram uma tremida grande, porque eu sabia que eu ia estar muito próximo, mas eu não sabia que teria essa oportunidade, não é, que é uma coisa que é para o resto da vida. Não é?
E foi um momento muito, muito emocionante. Foi muito importante ter feito música, ter levado uma composição do professor Danilo Gonais, que foi especialmente feita para aquela ocasião, um Salve Regina, que é uma espécie de uma Ave Maria, né? Mas também foi muito impactante para todos nós, né? Termos aquela proximidade com uma pessoa que tem representado tanto, né? Nessa questão do respeito à diferença, da humanidade, um tão... né? Esse discurso, essa prática dele é uma coisa muito tocante, não é? A pessoa não precisa ser católica, a pessoa não precisa ser cristã. Exato. Porque o que a gente está precisando é de integração, a gente está precisando de amor na vida das pessoas. Ele é humano, né? Uma pessoa que a gente percebe a humanidade. Exato. Então, pessoalmente para mim foi uma coisa para o resto da vida. Imagino. Bom, André, saindo dessa história do Papa, eu queria voltar à orquestra em si. Como é que essa orquestra mudou o nome de Filarmônica para... De Sinfônica para Filarmônica. De Sinfônica para Filarmônica, exato. Pois é, Vânia. Veja, a história de orquestras, não é assim... As pessoas sempre perguntam, existe diferença entre uma orquestra sinfônica e uma filarmônica? Do ponto de vista musical, nenhuma. É formada por instrumentos de corda, instrumentos de sopro de madeira, instrumentos de sopro de metal, percussão. Não é? É a mesma formação. Não é? Agora, quando a gente olha um pouco na história, não é? A gente vê que quando você fala sinfônica, em princípio, eram grupos que eram mantidos pela municipalidade, por países em alguns casos, não é? Eram funcionários públicos. Não é? As filarmônicas, não é? Vêm de filos, amigos. Não é? Então, no início, eram pessoas que se juntavam e botavam o seu dinheiro, não é? Para fazer com que ocorressem concertos em uma determinada festividade, em um determinado local. Não é? Nós nascemos com o nome Sinfônica, da UFRN, mas em um determinado momento a gente viu que nós precisávamos alargar esse horizonte. Não é? Em geral, nós fazemos as nossas apresentações aqui no auditório da Escola de Música, mas a gente queria mais. Não é? A gente está querendo levar essa música e atuar permanentemente, não é? No estado todo do Rio Grande do Norte. Só que pelas próprias pernas, única e exclusivamente da universidade, deslocar 60 pessoas, 2 ônibus, 2 caminhões de apoio é uma coisa cara. Não é? Pensar em hospedagem, alimentação é uma logística extrema. Não é? A gente viu que a gente precisava de parceiros, não é? A gente precisava de amigos. Então, a gente traz a ideia da filarmônica, a gente muda exatamente nos 10 anos, porque isso marca um momento onde nós começamos a participar das leis de incentivo, buscar parcerias. Algumas delas já vinham se estabelecendo desde a época que nós fomos para o Vaticano. Agora, especificamente, nós estamos com projetos dentro da lei de Djalma Maranhão, a lei municipal, não é? Isso está fazendo com que, por exemplo, além da gente fazer a formação do evento, de dar os nossos concertos mensais aqui dentro, a gente possa cada vez mais atuar também na formação do público, não é? Porque nós temos aqui uma série de concertos que são concertos didáticos, que são voltados às escolas municipais e estaduais, prioritariamente, não é? Só que o que acontecia, Vânia? A gente fazia uma articulação com essas escolas e quando chegava na hora do concerto, muitas vezes 1, 2 faltavam porque não tinham conseguido o ônibus para chegar para assistir o concerto. E a gente viu que, bom, para dar sustentabilidade além da orquestra, não é? A gente tinha que ligar esse caminho até a escola. Não é? Então, agora, quando a gente consolidar esses projetos e essas parcerias, né, quando a gente fechar a vinda da escola, a gente não vai nem esperar que ele consiga o transporte. Se tiver, então, tudo bem. Mas se não, nós vamos fornecer o transporte para que os meninos venham para a escola de música, não é, que se encantem escutando diversos instrumentos e depois venham para a sala. Porque, se a gente bem observar, não é, ainda a gente está muito alijado, está muito aquém na questão de espaços culturais. Não é? Quais são as cidades do nosso estado que tem um cinema contínuo?
aqui em Mossoró. Né? Quais são as cidades que têm teatros que estão funcionando regularmente? A gente está com o Alberto Maranhão nesse tratamento fechado, né, que é uma lástima. Né? Temos o Zui Rosado em Mossoró, né? Temos o Candinha Bezerra em Santa Cruz, né? Temos o Teatro de Caicó, que passou um tempo fechado, graças a Deus ele volta a funcionar. Então, trazer as crianças e entrar nesse mundo, né? Gerar um encantamento, inclusive pelo espaço físico, sim, é uma coisa importante. Né? A pessoa, o menino, ele começar a se ver para além do seu bairro, para além da sua escola, e entender o que é entrar num ambiente desse. Então, a gente prefere atrair. Nós sabemos, temos consciência que a educação no nosso país está sofrendo cortes gravíssimos, não é isso? E isso você acha que veio exatamente no momento certo? Eu não tenho dúvida. Né? Eu não tenho dúvida que a gente... aquele negócio, né? No sofrimento, você tem que criar perspectivas outras, tem que buscar outros locais, né, para garantir a sua atuação. Então, durante anos a fio, né, foi muito confortável a gente estar aqui simplesmente se preocupando em fazer música. Né? A partir de um determinado momento, eu tive que me preocupar também com a sustentabilidade da continuidade dessa música. Claro, né? agora... E é aí que a gente entra. Né? Essa sustentabilidade também é dada para os nossos próprios alunos da orquestra, porque é uma coisa que as pessoas pouco sabem, é que quando você vê uma orquestra em qualquer lugar do mundo, né? Você vê uma orquestra ali com 100 pessoas, aqueles instrumentos não pertencem à instituição. Aqueles instrumentos, na imensa maioria, pertencem ao próprio músico. Então, isso daí tem um custo de manutenção. Então, agora que o dólar está disparando, né, o custo de uma corda é feito em dólar, porque a produção é toda ainda de importação. Né? A gente tem que fazer com que esse aluno meu, né, muitas vezes, na grande maioria das vezes, pessoas oriundas de uma faixa econômica que requer apoio do Estado para desenvolver seu estudo, né? Imagina, ele já teve que fazer um sacrifício de comprar um instrumento. Ele está tocando a nossa orquestra, a gente quer levar essa orquestra para estar formando outras pessoas, né? Mas ele está se utilizando do instrumento dele que está tendo um desgaste. Né? Então, a gente também, via essas políticas de incentivo, a gente também atua no apoio à manutenção dos instrumentos, à continuidade da formação do nosso público interno. Então, a gente está tendo que atuar da escola de música para fora, mas também da escola de música e da orquestra para dentro. Né? E é por isso que essa ideia de trazer os amigos, né, de trazer as pessoas sensíveis, de ver que educação e arte é a única coisa que pode transformar esse país. Isso é verdade. O negócio educação é não parar. E arte é a única coisa que pode transformar esse país, é que a gente está se valendo. Exatamente. Eu acho que é por aí. O caminho é esse, né? Um Sempre. dos caminhos. Né? Sempre. Não existe país que tenha chegado à sua plenitude econômica, né, se ele não apostou em educação, se ele não apostou na formação do seu ethos, da sua civilidade. Isso daí passa, sim, pela música. E há de se encontrar saídas, soluções para esses cortes na educação. Há de se encontrar algo, como vocês encontraram, essa saída. Com certeza. Apesar de que eu acho que o Estado nunca pode se descompatibilizar da sua obrigação. A razão disso é garantir saúde, educação. Claro, mas uma vez que corta, aí a gente vai ter também não pode ficar chorando, né? A gente vai ter que ir atrás atitude, de fazer, né? Continuar fazendo, e a gente está batalhando para isso. André, você há pouco estava falando dos alunos, eu gostaria de saber como é que vocês fazem aqui na universidade a seleção dos alunos. Como eu disse, a Filarmônica é um laboratório para a vida profissional. Você sabe que uma das coisas mais desafiadoras para um músico, né, é que quando abre um concurso para uma determinada orquestra, em geral, aparece uma vaga de trompete. Só que vem gente, quando você pega uma orquestra nível B no Brasil, não vou falar nem de OSESP ou de Filarmônica de Minas Gerais, né, que são os melhores salários, né, orquestras realmente internacionalizadas. Mas o que acontece? Mesmo nas orquestras de um nível mais baixo, hoje, quando abrem um concurso, tem uma vaga para trompete e aparecem
30 trompetistas. Qual é o grande desafio? Muitas vezes você está pronto, você está formado, você tem um repertório exigido, mas você tem que lidar com uma situação de controlar a sua adrenalina, de controlar a sua ansiedade. Não é? Porque, só para dar um exemplo, em alguns momentos, um instrumentista ele consegue tocar 15 notas em 1 segundo. Nossa. 15 notas em 1 segundo. É. Aí você imagina você com adrenalina a 1000, porque você sabe que está concorrendo contra 30 pessoas que têm uma formação tal qual ou maior do que a sua. Então, a gente fez da seleção desses músicos, né, para mim seria muito confortável dizer, entrou na orquestra, só vai sair quando estiver formado. Só que eu não ia atuar no controle da pessoa, da sua ansiedade. Então, eu sempre digo que no último concerto do ano, né, acabou-se a orquestra, porque a partir dali, eles sabem que no próximo ano a gente vai fazer uma seleção fechada, tal qual acontece nas grandes orquestras do mundo. A gente fecha a cortina e a pessoa entra sem falar nada, ela toca o repertório estabelecido numa ordem, não é? O júri está do outro lado, sempre com um professor de fora da escola. A gente convida pessoas ou da cidade ou mesmo de fora para participar desse júri, de tal forma que não exista nenhum benefício. A gente está julgando o som, não é? E isso daí está servindo na preparação para que essa pessoa venha a controlar a sua ansiedade quando ela estiver fazendo para valer a sua prova para entrar em uma banda, em uma orquestra, em um coral de nível profissional, não é? Então a gente vive fazendo simulações do que é a vida no mundo do trabalho. André, tem músicos se destacando, né? Lá fora, Diego Paixão e Lucas Barros, por exemplo. Fala sobre eles. Diego Paixão, assim, eu sempre digo que é meu violoncelista preferido, né? Esse menino, a primeira vez que eu regi, ele tinha 13 anos de idade. Eu fiz uma participação dele com a Sinfônica, quando eu estava regendo a Sinfônica do Estado, a Sinfônica do Rio Grande do Norte. Aí, hoje ele está com 28 anos, mas você veja, não é? De novo, não é? Um menino que começou sacrificadamente no estudo da música, não é? Sem instrumento próprio, tendo que estudar com instrumento emprestado aqui da Escola de Música. E hoje ele já passou 1 ano, né, com uma bolsa do governo alemão na Universidade de Karlsruhe. Depois ele participou do Festival de Campos do Jordão, que é o festival mais importante de formação de músicos no Brasil, diria eu mesmo que na América do Sul, né? E lá ele recebeu uma bolsa e foi estudar com o principal professor de violoncelo na França. Não é? Então, aos 28 anos de idade, não é? Um menino que, assim, eu acho que no melhor sonho dele, ele não pensou que iria chegar tão longe. Ele já esteve em 2 países com pessoal na mão de docentes de altíssimo nível. Lucas Barros, né, também, os 2 alunos do nosso professor de violoncelo, uma pessoa estimadíssima aqui, competentíssima, o professor Fábio Presgrave, ele ganhou um concurso, né, que, por exemplo, o violoncelista que mais se fala no Brasil é um violoncelista pernambucano chamado Antônio Menezes. E esse mesmo prêmio que o Lucas Barros ganhou, né, o Antônio Menezes, no começo da sua carreira internacional, né, foi o pontapé inicial para que ele seguisse. Esses daí são só alguns de outros que a gente tem. O de Elvis, que está agora fazendo o doutorado na Universidade de Montreal, né, também foi a partir do momento que o meu orientador veio reger como convidado à Filarmônica, né, e ele disse, a pessoa que tiver o melhor desempenho, eu vou dar uma bolsa para o Festival de Eauforts, né. A partir do Festival de Eauforts, que é o maior do Canadá, ele conseguiu uma bolsa para ir para a Universidade de Montreal fazer o mestrado, agora já está indo para o doutorado. Quer dizer, as oportunidades e as pessoas que hoje brilham, né, que são oriundas, que saíram dessa orquestra. A gente vê que a UFRN aqui, que a Escola de Música, dá bons frutos. Sim.
Vocês são bons professores, claro, né? Então, André, qual o conselho que você dá para esses alunos? A primeira coisa é mantenha, e é indispensável para o tipo de coisa que a gente faz, a disciplina. Sem isso vai ser muito difícil, porque é uma vida dura, não é? É uma vida de, se você quiser chegar num nível realmente de performance alta, você precisa de 8 horas de estudo diários, né? Esse estudo cansa, esse estudo muitas vezes fere os seus dedos, né? Fere o seu lábio, mas você tem que continuar fazendo aquilo dali. Portanto, a segunda coisa que você precisa é determinação, porque é muito, mesmo que você tenha disciplina, você estuda um dia, 2, 3 e muitas vezes você vê aquilo que você está querendo desenvolver não chegar no tempo que você gostaria. Ou você ter saído num dia que você simplesmente não conseguiu fazer uma passagem no seu instrumento, executar do jeito que queria. Mas no outro dia, não obstante a sua frustração, você tem que manter a determinação isso, foco, de lá né? estar. Foco bem importante. Então, né? essa questão do foco é uma coisa muito importante também. Disciplina, determinação são indispensáveis para a gente abraçar essa profissão. Bom, todas as profissões, mas o músico talvez tenha que ter mais disciplina ainda, né? Tem que estar estudando sempre, né? Um músico, um instrumentista, por exemplo, a gente tem um violoncelista norte-riograndense que se tornou o maior professor de violoncelo do século XX, chamado Aldo Parisot, né? Era professor da instituição mais renomada nos Estados Unidos, né? Foi professor de todos os grandes violoncelistas, Yo-Yo Ma, né? O Mavrinsky, que é muita gente boa que aí passou pela mão dele. Ele morreu nesse ano aos 101 anos de idade. Aos 101 anos de idade ele veio a falecer. Até os 90 e tantos anos de idade ele estudava diariamente. Você imagina uma pessoa de 90 anos de idade dando aula. De músicos que permanecem, né? Então, ou a gente faz isso daí constantemente, diuturnamente, ou a gente não consegue, né? Você não pode simplesmente, por mais que você tenha tocado, por mais que você tenha estudado, dizer agora, hoje eu não vou pegar no instrumento. Sim, é até importante que em algum momento você tenha pausas para tirar a tensão da musculatura, mas você vai ter que muito rapidamente voltar a fazer aquilo dali. É por isso que tem que ter muito amor no que você sempre faz. Né? Sempre amor, né, André? Bom, André, nós conversaríamos aqui infinitamente, porque o assunto é delicioso. Eu estou adorando essa entrevista, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Infelizmente, você tem que encerrar a entrevista. Bom, a você que nos acompanhou, muito obrigada. E especialmente ao maestro e querido amigo André Muniz. Muito obrigada. Vânia, eu só tenho a agradecer o convite, não é assim, a sua produção. É tão bonito quando a gente vê o carinho, não é, que a TV Câmara, não é, tem dedicado ao fazer artístico. A gente precisa de vocês, né? Somos nós, eu, em nome dos músicos da Filarmônica, que agradecemos. Estamos às ordens. E nós também. Obrigado, Vânia. Valeu, gente. Muito obrigada por ter nos assistido. E fique conosco até o próximo domingo com um novo programa.